Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 37, Reparemos nossas mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorsos, pelos quais se aprisionam às trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, criando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, que nós possamos usar as nossas mãos em obras úteis, em afagar, em procurar aliviar, em dar ânimo e esperança àqueles que se aproximam de nós. Que nós possamos nos espelhar no nosso Mestre Jesus, que nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. E que nós possamos seguir os seus passos. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela possa ser envolvida no Teu amor, que ela possa ser inspirada e intuída para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a nossa Lena, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também possa ser envolvida no Teu amor e nos trazer, pela intuição e inspiração, aquilo que necessitamos escutar. Abençoe, enfim, Senhor, todos nós que aqui estamos. Que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início aos nossos estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Chegou na hora. Sejam todos bem-vindos.
Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de acolhimento, de alegria mesmo. Quando a gente adentra aqui, a gente já sente um pouco a vibração mesmo dessa casa de amor e a gente já começa a se modificar um pouco, não é? Ainda mais quando a gente assiste a palestra, toma os passes, quando a gente sai dessa casa, a gente sai melhor com certeza. A gente sai mais leve. Eu estava aqui ouvindo a Adice falar, né, sobre tudo, e me veio muito a notícia que a gente, todos nós tivemos hoje, sobre um avião de pequeno porte em São Paulo, não é? Que caiu. E eu falo assim por mim, meu coração, o primeiro momento eu fiquei muito triste. Duas pessoas deviam ter uns 40 e poucos anos, 50, deviam ter famílias, não é? Filhos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que veio aquela tristeza, eu falei assim, eu pensei, poxa, eles não morreram, não é? O corpo, sim, mas o espírito é eterno. Então, o meu pensamento, você vê como é que a doutrina espírita, estudando, não é? A doutrina, a gente vai tendo um outro olhar. O espírito não morre, nós não morremos, somos imortais. A família vai sentir, nós vamos, né, carregar ainda um pouquinho dessa lembrança, mas eles estão vivos e vão continuar a caminhada. Então isso me deu assim um conforto. Falei, Jesus, obrigado. Obrigado por eu saber disso. Obrigado por essa doutrina maravilhosa que enche meu coração de coragem, de vontade de querer estudar mais, cada vez mais, porque a gente vai tendo um entendimento maior de tudo que acontece, tanto em relação à alegria, quanto em relação às coisas que a gente fala são coisas ruins, não é? Então hoje, estava pensando nisso, falei, não vou falar, mas quando vem essas coisas na mente, né, para a gente falar alguma coisinha. Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, que tem como título maior, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o item que a gente vai estudar hoje é a progressão, se chama Progressão dos Mundos, é o item 19. É uma mensagem de Santo Agostinho, trazida em 1862. Então, é uma mensagem de ânimo, uma mensagem que nos motiva a ir em frente. É muito linda, muito bonita. Mas antes da gente tecer comentários sobre esse item, a gente vai fazer uma retrospectiva lá do início do capítulo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, os itens, primeiro, segundo e por aí vai, Kardec traz no Evangelho o seguinte tema: diferentes estados da alma na erraticidade. Isto é, diferentes estados do espírito na espiritualidade, não é? Como é que a gente chega lá? A gente vai chegar feliz? A gente vai chegar em que condição? Feliz ou menos feliz? Ou muito sofrimento? Então, nesse item, a espiritualidade vem trazendo várias informações sobre esses estados da alma na erraticidade. Depois a gente vai vendo, como a gente já viu em outras palestras, diferentes categorias de mundos habitados, isto é, as diferentes moradas, os diferentes planetas. A gente conhece o planeta Terra, mas e os outros? Então ele vem classificando os mundos, né? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, o mesmo Evangelho, tem a classificação dos mundos. Os mundos primitivos, os mundos, esse mundo onde acontecem as primeiras encarnações.
Os mundos de expiações e provas, que a gente... aqui onde a gente está, inclusive na mensagem, fala assim, não é um mundo que você já não conheça. Não é um mundo de expiações e provas, é aqui onde a gente está. Depois vem mundos de regeneração, é um mundo onde a Terra está fazendo essa transição. É um mundo onde a gente pode pensar assim, não vai ter mais o mal. O mal vai ser mais tímido. O bem vai ser mais robusto, vai ser mais ousado, não é? Depois vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E por último, até agora a informação que a gente tem são os mundos celestes, os mundos divinos, onde ali habitam espíritos puros. Então a gente viu essa classificação. Depois dessa caminhada, Kardec traz a destinação da Terra, causas das misérias terrestres. Então vamos pensar, aqui habitam espíritos rebeldes às leis de Deus. São espíritos que se afastaram, não é, das leis de Deus. Então, aqui nesse planeta, a gente encontra o quê? Várias enfermidades morais, vários problemas, várias situações difíceis, misérias que eles vêm trazendo as explicações por que a gente passa determinadas situações. Depois a gente vai vendo as instruções dos espíritos, onde eles qualificam mundos inferiores e mundos superiores. E caminhando, vem os mundos de expiações e provas, que é uma mensagem também de Santo Agostinho, onde ele vem trazer as características desse mundo. Mundos depois regeneradores, que é um mundo de transição entre o mundo de expiações e provas e os mundos felizes. E chegamos ao tema de hoje, que é o tema progressão dos mundos. Então, vocês estão com a folhinha aí, então a gente pode acompanhar o item 19, ali começando o parágrafo. Então, a mensagem começa assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a essa lei, estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então a gente começa a pensar assim, né? O que a gente entende por lei natural? Essa é uma pergunta de Kardec, a espiritualidade. O que se entende por lei natural? Aí os espíritos respondem: é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, é uma lei indicativa, é uma lei que nos norteia para o quê? Para o bem proceder. Qual o caminho que eu vou, escolher? O caminho menos bom? O caminho não tão bom? Então, a lei natural, ela nos direciona, ela indica qual o caminho que a gente deve seguir para a gente evoluir, progredir e caminhar. Essa é a lei natural. Dentre as leis naturais, a lei divina, a gente tem duas leis que a gente estudou e a gente conhece. São as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas que a gente estudou nos bancos escolares, lei que a ciência domina, lei da gravidade, lei de ação e reação, e por aí vai. E as leis morais são aquelas leis que dizem respeito ao quê? A relação que eu tenho com o outro, a relação que eu tenho com Deus e a relação que eu tenho comigo mesmo. Então essas leis morais, elas vão, dizem respeito a esse movimento. Então, todos os fenômenos espíritas
e todos os fenômenos que a gente pode falar físicos, eles estão regidos por essa lei natural, por essa lei divina. Então, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, tudo referente a essa lei, toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Então, toda a lei de Deus está vinculada, está ali. É a máxima, é amar a próximo como a si mesmo, ensinado por Jesus? Aí os Espíritos respondem, certamente. Esta máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, porém, é necessário mostrar-lhes a aplicação. Do contrário, nós, a negligenciarão, como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, tudo que a gente passa. E esta máxima é apenas uma parte dela. Aos homens são necessárias regras precisas. Aí ele vem falando. Aí Kardec, na 648, pede autorização aos espíritos e fala assim, que pensais da divisão da lei natural? Que pensais? Falou para os espíritos. A gente pode dividir essa lei natural? Aí os espíritos respondem, podes, portanto, adotá-la. Então, o que aconteceu? Foi dividida a lei natural em 10 partes. Lei de adoração, lei do trabalho, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade e, finalmente, a de justiça, amor e caridade. Então, olha quanta informação, não é, que a gente tem sobre a lei natural, sobre a lei de Deus. Então, houve uma divisão para que a gente tivesse um entendimento maior. Então, vamos pensar o seguinte. Quando ele fala em aplicação da lei, vamos pegar a lei do trabalho. A gente gosta de trabalhar, não é? Então, quando a gente fala, não quero trabalhar, você vai mesmo assim, joga um anzol para você produzir. Então, vamos falar da lei do trabalho. Vamos pensar numa profissão, um engenheiro. Vamos pensar no engenheiro. Um engenheiro, o que ele faz? Uns constroem casas, edifícios, se for engenharia civil, não é? Se for mecânica, eles vão consertar máquinas ou vão produzir máquinas e por aí vai. Mas vamos pensar naquele que constrói casas, que constrói edifícios, não é? Vamos pensar nessa atividade profissional. Quando ele tem essa tarefa, quando ele abraça essa profissão, ele tem aí um protocolo para seguir, para respeitar. Então, se ele vai construir uma casa, primeira coisa, o que é que ele tem que fazer? Avaliar o solo, se realmente pode se construir aquela casa. Segundo, avaliar o custo-benefício, se vale a pena construir aquela casa, se vai ser bom financeiramente, tanto para ele quanto para quem vai comprar. Outro pensamento, qual o material que ele vai usar? Qual o material? Para que a casa fique segura, para que o alicerce seja firme, seja seguro. Então, quando a gente traz isso, né, esse engenheiro, ele está obedecendo passo a passo e o protocolo de alguma ética, vamos falar assim. Ele não está fazendo a casa por si só, não é? Ele está pensando na segurança do outro, de quem vai comprar, e essa casa, ela vai, de repente, servir para gerações futuras, certo? Ele não está construindo a casa lesando, pensando, vou lesar fulano, vou colocar um material mais barato e ok, vou vender por um preço razoável. Ele não está pensando isso. Então, o que a gente pode concluir, né, em relação a isso? Por que eu trouxe esse exemplo?
Quando a gente abraça uma atividade, qualquer que seja, né, com o intuito assim, vou construir alguma coisa e não vou fazer nada que prejudique o outro, que prejudique o próximo, prejudique ninguém, nós estaremos fazendo o quê? A nossa parte na contribuição de um mundo o quê? Melhor. A gente está fazendo uma parte na obra de Deus, na obra da criação. Então isso é para a gente pensar. Às vezes nós somos arrastados, não existe arrastamento, como é que fala disso? Arrastamento que você fale, não vou. Tem uma palavra que eu esqueci, não é? Mas a gente tem essa condição de fazer, de construir, não prejudicar ninguém, né? E colaborar com a obra de Deus, colaborar com a obra de Jesus. Então a gente pensa assim, não é isso que Deus quer da gente? Isso melhora o planeta, essa condição de você ajudar o outro, de você fazer algo de bom, não melhora a condição do planeta? Como é que um planeta começa a melhorar? A partir da gente. Não é? Não é a partir do, Edna, você precisa melhorar. E eu? Não é? Então, a partir de todos nós. Então, como ele fala da lei do progresso, né, a gente falou da lei do trabalho, assim também é o progresso. Como ele fala, todos os seres animados e inanimados estão submetidos a essa lei. Todos nós, os inanimados, as plantas, os vegetais e por aí vai, né? Mas vamos pensar na gente, seres animados. Então, quantas vezes um homem criou e continua, né, criando coisas para tornar a sua vida melhor? Quanto ele já criou, quanto ele já caminhou para ele ter um conforto, para ele ter uma qualidade de vida? Então, antigamente, as pessoas, como é que elas tomavam banho? Vamos pensar na linha do tempo. Nos rios. Depois, a gente pesquisando, veio o que aconteceu. Foi evoluindo, vieram as bacias. Até pouco tempo, a gente tinha bacia em casa de alumínio. Acho que tem gente que ainda tem. Tem, Dicinha. Né? Bota as crianças ali para tomar uma chuveirada. Depois das bacias vieram... O que o homem criou? Os chuveiros. Aí veio a eletricidade, depois a água quente. Então hoje a gente pode tomar o nosso banho quente, pode escolher, não é? Um banho frio ou um banho mais quentinho. Então Deus deu ao homem o desejo constante de melhorar. Deus deu o desejo para cada um de nós da gente melhorar. Não é uma coisa que é assim, ó, no estalar de dedos, né? Tá dentro aqui da gente. Isso motiva a todos nós a quê? A estudar, a pesquisar, a caminhar, a ir em frente. Aí ele fala assim, levando o homem a descobertas e invenções. A gente agora não se contenta só, eu vou ter só um ventilador em casa. Quem não tem, procura, trabalha mais, ou pede, ou faz alguma coisa para que tenha algo mais fresco em casa. Não é? Trabalha, produz, se vira para ter um conforto a mais na sua casa. Não só para ele, mas para a sua família. Geralmente a gente nunca pensa só na gente, não é? Geralmente nos filhos, né? Então é assim, olha que espetáculo. Deus colocou na gente aquela força, aquela vontade de crescer. Por isso que quando a gente está mais apagadinho, que a gente fala, não quero, estou com preguiça, estou com isso, a gente tem que virar, como é que a gente fala? A chave. Tem que virar a chave. Porque Deus espera da gente muito mais do que o quê? A preguiça, o marasmo. Não, Ele quer que a gente estude, né? Que a gente se motive a coisas melhores. Então, essa é a lei do progresso, que diz que o homem deve aprimorar o seu conhecimento através do estudo, através do conhecimento e progredindo, tornando sua vida o quê? Melhor. Querendo mais, eu estou falando das coisas saudáveis, não é? Então,
Mas Sandra, será que a gente só conhece esse progresso material, né? O progresso tecnológico, que a gente só vê a coisa caminhar, mas e o progresso moral? Será que a gente está tendo condições de ver? Será que a gente está tendo um olhar para ver que há uma evolução moral? Ou não? Vamos ver. Vamos lá. O que a gente só vê é tecnologia, é celular de última geração, não é? É laptop, é aplicativo disso, é aplicativo daquilo. Quando a gente faz uma reunião, a gente não precisa nem sair de casa mais. Não é? Tem os aplicativos, o Google Meet, por aí vai. E a gente se comunica com pessoas no resto do mundo. Então, é o progresso material. E o moral? Vamos pensar assim. Quando antigamente não havia tanta preocupação com as questões ambientais, não é? Não havia. Eu lembro, vamos falar aí deixa eu fazer a conta, menos tanto, uns 40 anos atrás, não tinha preocupação, mais um pouquinho, não é? Tinha preocupação com as questões do idoso, dos maus tratos com a criança, violência contra a mulher, uma coisa agora que é tão, não é, evidente. Não havia. Mas hoje o que está acontecendo? De uns tempos para cá, foram criadas leis para que essas situações fossem envolvidas, fossem combatidas. Ah, mas como é que se criam essas leis? Aí a gente vai na literatura espírita. Tem pessoas que se sensibilizam de tal forma com essas situações, violência contra a mulher, maus tratos em crianças, que elas cobram, não é? É como se fosse ali pessoas determinadas, né, que buscam nas autoridades que elas façam alguma coisa. Isso vai fazendo com que a sociedade, imaginemos, um grupo de pessoas, não deve ser um grupo só, não é? Pessoas que a gente pensa que fazem parte da sociedade, que ali estão, juntas, trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto, fazendo o quê? Executando o quê? Uma ação solidária. Isso não é progresso moral? Não é alguma coisa que está movimentando cada coração que ali está? Mas a gente ainda não tem esse olhar. A gente quer ver, somos imediatistas, não é? A gente não para pensar, poxa, hoje em dia tem lei para isso. Graças a Deus tem o Estatuto da Criança, do Idoso. Ai, graças a Deus, outro dia fui pegar o metrô. Aí meu marido falou assim, não precisa pagar não. Eu falei que não tem que pagar. Aí, quando a gente viu, perguntamos para o rapaz que estava ali, mostramos a identidade. Aí eu falei assim, não precisa pagar mais, tem tantos, não é? Eu falei, ai, a idade tem o ônus e o bônus, tudo na vida, não é? Então, tem essa evolução. Aqui na casa mesmo, quantas ações solidárias a gente vê? Vou puxar a sardinha aqui para a nossa casa. Às segundas-feiras, a gente não tem o grupo da costurinha? Não é uma ação que envolve o bem, as pessoas estão ali. Ah, mas fulano está com problema, cicrano não está bem, mas estão ali fazendo o bem para o outro. Isso é progresso moral, podia estar em outro lugar. As pessoas que fazem, tem um grupo do pessoal que faz a comida aos sábados ou almoço. Olha só. Tem um grupo que a gente não pode esquecer de dizer, dos moradores, que levam as quentinhas para os moradores de rua. Então isso tudo não é progresso? Não é? A gente vê o ato, mas não vê o que traz, que está atrás daquele ato. As pessoas estão evoluindo moralmente.
em doses homeopáticas, mas estão, não é? Falando sobre essa ideia de progresso, a gente não podia deixar de trazer uma história. A história é verídica, é uma reportagem, então a gente assistiu mesmo, e se passa lá no interior da Bahia. Alguns repórteres foram a esse lugar, e lá era uma cidade muito pobre, muito, assim, paupérrima mesmo, e eles visitaram algumas famílias, visitaram 4 famílias. Chegando lá, nas casas, as famílias deram permissão para abrir a despensa, e eles viram que não tinha nada naquelas dispensas, nada, estava zerado. Então, o que eles fizeram? Eles deram R$100 para cada família. E falaram assim, olha, daqui a 1 mês a gente vai retornar. Aí, ok. 1 mês depois, eles retornaram e foram em direção à primeira família e perguntaram, o que vocês fizeram do dinheiro? Parece até a parábola dos talentos, né, gente? Mas foi real. O que vocês fizeram do dinheiro? Aí a família falou assim, poxa, a gente pegou aquele dinheiro, a gente fez tudo o que a gente desejava. Fomos a um mercado, não é um mercadinho, é uma coisa pequena, uma mercearia pequena, e a gente comprou tudo que a gente desejava. Compramos carne, peixe, dendê, fizemos o almoço. E essa comida deu para 15 dias. Agora a gente não tem mais nada. Tá. Aí eles foram para a segunda família. Chegando na segunda família, o que eles encontraram? Ali o básico, né? No armário, o básico. Então, o que a família falou quando eles perguntaram? O que vocês fizeram do dinheiro? Aí eles falaram assim, a gente comprou comida, fizemos nossa alimentação, mas do lado, mais pertinho, tinha uma obra. Então, o que a gente fez? A gente fazia comida e vendia para os operários ali da obra. E com o dinheiro que a gente arrecadava, a gente ia fazendo, ia se alimentando, não é? E ia alimentando o outro também. Ok, terceira família. Quando ele chegou na terceira família, já tinha mais coisa que a segunda. Já tinha muito mais coisa. Só que tinha um elemento, vamos falar assim, o açúcar. Tinha muitos sacos de açúcar. E aquilo eles estranharam. Tinha alimento, mas tinha muito saco de açúcar. Eles perguntaram, por que tanto açúcar nessa despensa? Aí eles falaram assim, olha, aqui na Bahia, o coco, não sei se tem algum baiano aqui, tá, gente? O coco é muito barato. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo cocada e pedindo para as crianças irem nos lugares onde tem mais gente e vendendo as cocadas. E com isso, a gente está aumentando a nossa renda. A gente faz a nossa comida, porque sobra, nem sei se sobrava, não é? Mas é aquela coisa, pensamento diferente. Na última família, foi bem interessante também. Os repórteres chegaram lá e a despensa cheia, não tinha lugar nem para colocar, assim, bastante coisa, bastante.
E eles viram que na frente da casa tinham 2 tonéis. E eles não perguntaram o que tinha ali. Mas eles perguntaram à família o que eles tinham feito com o dinheiro. Aí eles falaram assim: olha, a gente observou que aqui perto tem umas lavadeiras. E as lavadeiras, o que elas faziam? Lavavam as roupas brancas, porque ali havia muito terreiro, né? E elas usavam aquelas roupas brancas, cultura afro, não é? Então, elas precisavam deixar tudo branquinho e engomado. Então, essa família pensou e vendia água sanitária em preço menor. Só que, o que aconteceu? É aquela coisa da evolução, não é? Elas pensaram assim: com 1 litro de cloro, você pode, desmembra, mistura com um pouco de água, e 1 litro de cloro dá 5 litros de água sanitária. E assim eles fizeram, né? Fizeram e foram vendendo. Aí o repórter ficou super assim, né, surpreso, e eles ainda continuaram. Com isso, as crianças já vão para a escola, já podem ir para a escola, já tem uniforme. E a gente vai construir um galpão menor para colocar os tonéis com esses produtos. Então, conclusão, a gente pensa assim: o dinheiro não foi o mesmo para todas as famílias? Foi. Ok, foi o mesmo. Cada família pegou o dinheiro e usou do seu jeito, não é? Do seu jeito. Mas a gente observa que ali a gente tem espíritos que já traziam uma bagagem, uma experiência, um conhecimento, algo a mais, né? Um preparo para que aquele dinheiro se multiplicasse. Então, quando a gente ouve e traz essa história, né, essa situação toda que a gente vê era de miséria, não é? Uma situação difícil. E passa cada um ali buscando o seu conforto, de alguma forma, vamos pensar assim. E isso tudo nos traz a ideia de quê? Do progresso. Como é que as pessoas, né, trazem em si esse germe e colocam na prática. Não é uma história que a gente fale assim, uma reportagem que aconteceu até numa TV aberta, não é? Então, a gente tem que estar atento quando as oportunidades estão aí. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar, vou ser imediatista, usar o que eu tenho e depois não vou ter mais nada. Não é? Vamos refletir. E o dia de amanhã? O que eu posso fazer com esse dinheiro, com o que estão me oferecendo? O que eu posso fazer quando eu dou uma palestra? Não é? O que eu posso fazer? O que isso gera quando você trabalha no bem, quando você tem boa vontade, quando você se propõe a falar sobre o Evangelho de Jesus, quando você se propõe a dar uma aula de evangelização, quando você aceita a servir uma água? O que é isso? Não é? Então, é abrir o nosso coração e trabalhar. Vamos continuar. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, aqui, lá no comecinho a gente falou sobre a lei do progresso. Agora Santo Agostinho traz o quê? A lei da destruição, né, que está no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos espíritos em relação à destruição, se essa lei é uma lei da natureza, se a lei de destruição é uma lei natural. Aí a gente pensa assim, poxa,
Quando a gente fala, né, houve destruição, o que soa nos nossos ouvidos? Como é que vamos falar lei, né, como é que ela pode ser uma lei de Deus? Se a gente pensa, se a gente aprende que destruir é aniquilar, é exterminar, é acabar com tudo. É como Santo Agostinho fala, parece o fim das coisas. Mas os espíritos, eles vêm responder a Kardec. O que chamamos destruição é apenas uma transformação. Olha o olhar que a gente tem que ter. Qual o objetivo então disso? Com qual objetivo? A renovação e a melhoria dos seres vivos. Então a gente não tem muito que aprender, porque destruição para a gente é aniquilar, é acabar, exterminar, é o fim de tudo. Mas os espíritos respondem a gente. É renovar, é a melhoria dos seres vivos. É como dizia Antoine Lavoisier, o pai da química, que ele falava o quê? Nada, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? Então, Kardec ainda continua. Kardec, ele vai, né, esgota todas as suas dúvidas. Com que objetivo Deus golpeia a humanidade dos flagelos destruidores? Porque Deus deixa que aconteça as calamidades, os tsunamis, os terremotos. São perguntas que a gente não faz mais. Mas muitas pessoas, né, fazem. Poxa, se Deus é Pai, se Deus existe, por que deixa acontecer isso? Aí os espíritos respondem, para que haja um progresso mais rápido. Que progresso é esse? Progresso moral, progresso material. Também, quando, trazendo um exemplo aqui para a gente, no ano passado, e esse ano também, quando a gente ouviu e viu falar das enchentes no sul, em Porto Alegre, Santa Maria, que levou pessoas morreram, pessoas desencarnaram, e esse incêndio também na Califórnia, né, essas queimadas, houve o quê? Muita comoção, houve muita mobilização, houve muita ação solidária, não é? As pessoas ficaram comovidas, então, oferecendo muitas vezes as suas casas, enviando mantimentos, até daqui partiu mantimentos para ajuda lá no sul. Então a gente pensa assim, Deus é justo, Deus é Pai, nenhuma folha cai sem a sua permissão. Então a gente não pode titubear, não é? Falar, ele é injusto. A gente tem que aprender, a gente tem que sentir no coração que nada é para castigar, nada é para tirar do outro, nada. Deus é bom, Deus é Pai, é justo, é misericordioso. Se a gente pensar no que aconteceu lá nas queimadas nos Estados Unidos, a gente vai ver assim, era um condomínio de luxo, casas valiosíssimas, não é? Mas a gente pensa assim, o que Deus quis, não é, fazer com... Vamos pensar assim, o que aquelas pessoas têm que pensar agora sobre isso? Existe algo maior do que as coisas que eles pensam. Eles não controlam, a gente não controla nada, não é? Então a gente espera que eles comecem a pensar, a raciocinar em cima disso. Quanto choro a gente viu. Claro que ali eles podiam sair das casas valiosíssimas e irem para os hotéis, não é? Eles tinham dinheiro para isso. Mas e o pessoal lá do sul, não é? Então, muitas vezes a lição traz, precisamos destruir para reconstruir. Isso a gente não fala só das coisas materiais, a gente fala dos nossos sentimentos. Quantos sentimentos a gente precisa destruir para reconstruir outros mais novos? O medo, não é?
a inveja, o orgulho, isso tudo. A gente precisa aniquilar isso para que o nosso coração, né, seja habitado por sentimentos virtuosos. Então, continuando, vamos lá. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Então vamos parar aí. Então a gente pensa assim, qual é o objetivo, né? Assim, quando a gente encarna no planeta, qual é o objetivo? É a gente se melhorar materialmente e se melhorar moralmente. É chegarmos à perfeição relativa, né? Antigamente a gente, vamos pensar, vamos voltar para o passado. Gosto muito de voltar para o passado, para trazer alguns exemplos, que a gente vê a evolução das coisas, tá? Antigamente, quando a gente fala de moral, a gente tinha... Como é que as pessoas que tinham hanseníase, elas eram tratadas? Na época de Jesus, vamos pensar assim, bem. Elas eram excluídas, não é, da sociedade. Elas eram afastadas dos seus amores, dos seus afetos. Não era assim? E no caminhar, na evolução, né, da espécie, na evolução do planeta, como é que essas pessoas são tratadas hoje? Lá em casa eu até perguntei, ainda tem as pessoas, né, que têm essa doença? Aí quando eu, hoje ou ontem, quando eu fui para a rede social, quando eu fiz assim, ó, liguei, tinha uma médica falando sobre o mal, né, de Hansen. Então ela falava assim, no Brasil tem 30 mil pessoas com essa doença, mas o que acontece? Elas já são medicadas pelo SUS. Então há remédio, há ambulatório, há hospitais. Então, olha como é que as coisas vão se modificando. Então não há evolução, não há progresso? Há progresso. Eu estava lembrando, né, da nossa casa, assim, não da casa espírita, casa de cada um. Vamos falar de algo doméstico, espaço doméstico. Essa coisa de você progredir moralmente e materialmente também. Quando a gente lava a louça da nossa casa, o que a gente faz primeiro? Passa o quê? Sabão, né, gente? Espuma ali, tá? Com sabão. A gente deixa a torneira aberta? Não. Bom, todo mundo tem que falar que não, né, gente? A gente não deixa a torneira aberta. Eu não deixo a torneira aberta. Não é? A gente passa o sabão ali, papá. Depois que a gente passou o sabão e tudo, o que a gente faz? Abre a torneira e aí a gente, né, lava tudo direitinho. Tá. Todo mundo faz isso? Não sei. Mas deixa quieto. Mas por que eu quis trazer esse exemplo? Porque quando a gente pensa dessa forma, né, de poupar água, a gente está cuidando de quê? Do planeta, né, do ambiente e das pessoas. Se eu deixo a torneira aberta, o desperdício, com certeza vai faltar para o outro. Então, a consciência que a gente tem que ter. Isso é um progresso moral? É. A nossa consciência já falando, ó, não faz isso, porque o outro não vai ter. Isso é um pequeno exemplo, né? Um exemplo bem simplório, tá? Então vamos lá. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso.
Então, se a gente pudesse observar o átomo, não é? A evolução das coisas, a evolução dos animais, desde o micro-organismo até chegar aos dias de hoje, a gente ia perceber essa evolução, não é? À medida, assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando essa ideia é grande e digna da majestade do quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, tudo progride. E quanto ao contrário é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia, que é a Terra, e restringe a humanidade, a alguns homens que a habitam. É aquele pensamento, a gente fala assim, só o planeta Terra é habitado? Os espíritos respondem, todos os globos são habitados. Então, é um pensamento que a gente tem que ampliar. É um pensamento que não pode se restringir aqui, pequeno pensamento, que a gente pensa um grãozinho de areia, não. O pensamento de Deus é maior, a natureza, ela caminha, ela não é nada estacionária, é igual. Pensei muito assim, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente está em cima da bicicleta e a gente se move, né, pedala, a gente não cai, é movimento o tempo todo. Agora, quando a gente sobe na bicicleta e fica parado, o que acontece? A gente cai. Então, tudo é movimento. Por mais que a gente fale, não quero movimentar, não quero. Vai, porque a lei é de progresso. Mesmo no erro, você está progredindo. Quando você fala assim, errei. Poxa, não vou fazer mais. É progresso. Aí ele fala assim, né? A Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior, em que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus, lei de amor. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, se a gente pensar, a história do nosso planeta, ela é marcada por quê? Por uma série de transições, como ele fala ali, mundo primitivo, aí vai evoluindo, mundo de expiações e provas. Estamos caminhando para mundo de regeneração, mas depende da gente. A gente tem um compromisso, uma tarefa, uma responsabilidade muito grande. Estou falando nós, mas é a humanidade inteira, né, gente? Nós que já temos um conhecimento a mais. Então a nossa responsabilidade é maior. A gente não pode falar, eu não sabia, aí deixei a torneira aberta. Não pode mais, não é? Então, tudo que Deus criou está submetido à lei do progresso. O planeta, ele progride fisicamente. Através de quê? Através dos fenômenos geológicos, os terremotos, os tsunamis, E o planeta progride moralmente através de quê? Da depuração, do aprimoramento de cada um de nós. E como é que a gente se aprimora? Como é que a gente se torna melhor? Estudando, não é? Estudando sempre, porque o estudo abre a nossa mente para determinadas coisas, para várias situações, como hoje. Né? 2 pessoas desencarnaram e a doutrina espírita veio ali, falar para mim, olha, o espírito não morre, filha. Eles vão dar notícias, aí a gente vai passando um filme, não é? Eles vão dar notícias e depois eles retornam. Então é isso que a gente tem que ter no coração e seguir em frente nessa caminhada. Ninguém disse que é fácil. Quem fala assim, é fácil. Não, está mentindo, não é? Mas é com esforço que a gente vai conseguir ser melhor a cada dia.
Então, obrigado pela atenção, pelos olhares carinhosos de vibração de amor e de muita paz. Obrigada. A gente agora vai fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 149, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Atos, capítulo 3, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao ciclo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com material sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no excesso. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso, além da oração, a que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhe o anseio da fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhe o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é a marcha decisiva. A oração renovar-se-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. A gente vai agora, no momento do passo, os médios se preparem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. No culto à prece, a oração não é um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas é uma luz em nosso coração, clareando os nossos caminhos. Não é uma porta de escape ao sofrimento de que ainda precisamos, mas nos auxilia e superaremos a ventania das adversidades. Não será um privilégio que nos livra das enfermidades. Entretanto, comparecerá um remédio que nos renove as energias em favor de nossa própria cura.
não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência, por posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor da tarefa que nos cabe preservar. Não será um recurso para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos, contudo, será uma de força para que possamos tolerar com força as situações mais difíceis diante daquele que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar a verdadeira fraternidade no próprio coração. Ainda mesmo que te encontres no labirinto das provações inflexíveis, ainda mesmo que a nossa jornada se alongue sob a loucura da discórdia e da incompreensão. Cultiva a prece com a mesma persistência que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome. Na dor é divino consolo, na perturbação, uma bússola. A permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não nos esqueçamos de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá ao retorno dos abraços amorosos de Deus. E assim, pensamos sim da importância da prece em todos os momentos das nossas vidas. Evangelho, prece, para tudo, para nos acalmarmos, para nos orientarmos. Graças a Deus. E agora, Jesus amado, Jesus querido, que possamos continuar com a sintonia desse momento, sintonia de paz, de fraternidade, de alegria, para ouvirmos sim a mensagem do amigo espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, se não fosse a bondade do Pai sobre todos nós. Filhos rebeldes, indisciplinados, internados neste grande hospital, escola e oficina de nossos espíritos, para que possamos fazer essa trajetória, nos libertando de velhos hábitos do passado que ainda nos prendem ao chão. E a misericórdia nos alcança todos os dias, para que possamos refletir e aproveitar as oportunidades que o Pai nos dá. Então vamos agradecer por tudo o que Ele nos permite usufruir. Quantos muitos choram, quanto muitos se desesperam, quando muitos ainda estão em aflições. Então ergamos o nosso olhar ao Pai e rogamos por todos eles, para que eles tenham fé, esperança, coragem, contribuindo assim para a melhoria do planeta e para a melhoria de nós mesmos. E se nós formos olhar a natureza,
ela nos ensina tanto. Então que nós possamos aproveitar a saúde, a família, que é o cadinho onde estamos reunidos para nos reajustar, para progredir. E se nós queremos que a evolução se dê, temos que fazer a nossa parte. E com todo o conhecimento que estamos recebendo, procurar fazer o melhor. Procurar o outro, entendendo as suas limitações, compreendendo que cada um está num degrau evolutivo, que a natureza não dá saltos, mas que tudo está assim, sob o olhar amoroso de nosso Pai. Valorizemos a saúde, valorizemos a água, valorizemos o ar que respiramos, valorizemos, enfim, a tudo o que o Senhor nos permite gozar. E oremos por aqueles que estão em sofrimento, estão em agonias, para que eles possam ter esperança e caminhar para frente, para o alto e para Deus sempre. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre, envolva a cada coração na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Jesus amado, Jesus querido, Deus nosso Pai, Maria de Nazaré, mãezinha querida, mãezinha amada, os nossos corações felizes, alegres, por termos dito presente à reunião do Evangelho nessa sexta-feira, que possamos reter dentro de nós, por muito tempo, todo o ensinamento do dia de hoje, todas as vibrações do bem que recebemos. Obrigada por tudo, obrigada por essa casa, que ela seja assim, abençoada eternamente pelos amigos espirituais. Seja em teu nome, Jesus, em nome de todos os amigos espirituais que aqui estão e aqui vão permanecer, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.